Você já se sentiu diante de um obstáculo tão grande que parecia impossível vencer? Já encarou gigantes que faziam seu coração tremer e a sua fé vacilar? Imagine agora um povo inteiro, cansado de uma longa jornada, prestes a enfrentar exércitos poderosos e cidades fortificadas, mas com uma promessa. Não temas, porque eu já te entreguei a vitória. O que você faria? Fugiria ou avançaria pela fé? Hoje, vamos reviver uma das batalhas mais marcantes da história de Israel, quando homens comuns, guiados por um Deus extraordinário, transformaram o impossível em vitória. O vento soprava suave sobre as colinas de Bazã, carregando o cheiro da terra recém-descoberta, enquanto as hostes de Israel avançavam com passos firmes, mas cautelosos. Cada homem sentia o peso da expectativa e da promessa que carregava no coração, sabendo que a presença de Deus caminhava com eles. As palavras de Moisés ecoavam pelo acampamento. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado Seom, Amorreu, rei de Hesbom e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Este dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Deuteronômio 2, 24, 25. Havia uma tensão palpável, o medo humano diante de um exército formidável e a fé firme na promessa divina, que acalmava o coração e fortalecia a coragem. O povo prosseguia com atenção redobrada, atravessando planícies extensas e rios cristalinos, cada passo marcado por murmúrios de oração e esperança silenciosa. Moisés mantinha seu olhar fixo na coluna de nuvem, sinal da presença constante de Deus, transmitindo confiança ao povo. Mesmo diante de uma força inimiga superior, a vitória já estava assegurada pelo Altíssimo. Deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita, nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Deuteronômio 2, 27 e 28. Havia enviado Moisés a Seom, mas a recusa do rei Amorreu apenas intensificava a tensão e anunciava o confronto iminente. Cada coração sabia que naquele momento não havia espaço para hesitação. A fé deveria superar o temor. À medida que o exército israelita se aproximava do território de Seom, o silêncio da manhã era quebrado pelo som metálico das armas e pelo murmúrio confiante de quem sentia a mão de Deus guiando cada movimento. A perspectiva humana apontava a derrota certa. O inimigo era numeroso, disciplinado e parecia impossível de ser vencido. Mas a promessa divina ressoava com mais força. Este dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Deuteronômio 2, 25. Cada homem lembrava-se de todas as travessias, das batalhas vencidas e das mãos que o Senhor tinha erguido sobre eles, e sentia a coragem crescer, não pela força própria, mas pelo conhecimento de que o impossível já tinha sido entregue em suas mãos. O sol começava a aquecer as planícies, iluminando a terra de Bazã, revelando a vastidão do território que seria conquistado. Os israelitas avançavam com disciplina e reverência, cada passo carregando a certeza de que a batalha não era somente humana, mas celestial. Moisés, como líder e mediador da promessa de Deus, exortava o povo. A vitória não dependia do número de guerreiros ou da força dos inimigos, mas da fidelidade à ordem divina e da confiança inabalável naquele que havia dado a terra em suas mãos. A narrativa visual mostrava os olhares ansiosos se transformarem em determinação, os corações trêmulos em coragem e a fé em ação, pronta para cumprir a promessa que ecoava pelos séculos. A conquista de Bazã não era apenas uma vitória territorial, mas uma manifestação do poder e da fidelidade de Deus em cumprir o que havia prometido a seu povo. Enquanto os israelitas marchavam, a tensão e a expectativa se entrelaçavam com a reverência e a adoração silenciosa. O território de Seom e Og, os reis de Bazã, se estendia à frente deles vasto e fértil, pronto para ser possuído. Moisés observando o horizonte, lembrando o povo de que, embora vissem gigantes à sua frente,
A mão de Deus era mais poderosa do que qualquer força terrestre. O coração de cada guerreiro se enchia de coragem ao ouvir que o Senhor estava com eles. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Deuteronômio 2:24. Cada passo em direção à terra prometida se transformava em uma lição de fé, lembrando que a obediência e a confiança na direção divina sempre precedem a vitória, e que mesmo os desafios mais assustadores podem ser vencidos quando Deus é o comandante supremo do povo escolhido. As planícies diante de Israel tremiam com o rumor de passos e tambores distantes, enquanto os ventos levavam o cheiro da terra de Bazã, misturado à poeira das jornadas anteriores. Cada israelita sentia a história viva pulsando sob seus pés. Eras de paciência, longos 400 anos de espera, durante os quais Deus demonstrara sua longanimidade e bondade, poupando até mesmo os amorreus, para que conhecessem a verdade do Criador. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15:16. Agora a hora havia chegado. Aqueles que haviam ignorado os prodígios feitos para Israel no Egito e se apegaram obstinadamente à idolatria, veriam que a misericórdia de Deus não se estende à recusa persistente da verdade. Mostrava cada olhar do povo israelita fixo no horizonte, entre expectativa e reverência, conscientes de que a vitória não era humana, mas divina. Ao atravessarem o Arnon, o silêncio da manhã se transformou em tensão palpável, enquanto o exército se preparava para enfrentar Seom e seus guerreiros. Cada passo era uma lembrança da fidelidade divina, não pela força das armas ou pelo número de combatentes, mas pela mão do capitão do exército do Senhor, que lutava por seu povo. O embate foi decisivo. Israel triunfou. A terra dos amorreus caiu sob sua posse, e a promessa cumprida ecoou em cada coração. A narrativa visual acentuava a luz que descia sobre as colinas conquistadas, simbolizando o favor de Deus e a certeza de que os obstáculos mais temíveis, se enfrentados com fé, tornam-se testemunhos vivos de seu poder. A vitória sobre Seom não era apenas territorial, mas espiritual, marcando a mão de Deus guiando a história. Com o ânimo renovado, o exército avançava ainda mais ao norte, onde se encontrava o território de Bazã, um reino que desafiava até mesmo a imaginação humana. A terra era pontilhada por 60 cidades formidáveis, com altos muros, portas de ferro e ferrolhos, além de inúmeras outras cidades sem muralhas, espalhadas entre abismos, desfiladeiros e cavernas. As pedras negras que compunham as edificações pareciam ter sido moldadas para resistir a qualquer ataque humano. Seus habitantes, descendentes de gigantes, eram temidos por sua força e crueldade. Entre eles, Og, rei de Bazã, se destacava não apenas por sua estatura prodigiosa, mas pela fama de suas proezas. A câmera narrativa percorria cada detalhe. Muralhas que tocavam o céu, portas maciças, a imensidão dos desfiladeiros, construindo uma atmosfera de desafio e reverência, enquanto o povo de Israel se preparava para enfrentar mais uma prova de fé, sabendo que a vitória novamente não dependia da força humana, mas da fidelidade à ordem divina. Cada soldado sentia o peso da história. Não era apenas uma batalha, mas a confirmação de que Deus cumpria suas promessas, transformando medo em coragem e obstáculos em demonstrações de seu poder. A narrativa visual mostrava o tremor nos corações dos guerreiros de Bazã, enquanto o povo de Israel, confiante na presença de Deus, avançava com passos firmes, ciente de que, mesmo diante de gigantes, a mão do Senhor estava pronta para guiar e proteger. O reino de Bazã, com todas as suas fortalezas e habitantes poderosos, estava prestes a se tornar testemunho vivo da soberania divina, da fidelidade de Deus e da fé inabalável de seu povo escolhido, que confiava, acima de tudo, naquele que havia prometido a terra em suas mãos. A coluna de nuvem movia-se lentamente sobre as colinas, seu manto branco deslizando como uma promessa visível da presença de Deus, enquanto as hostes de Israel avançavam firmes, mas silenciosas, na direção de Edrei. Og, o rei gigante, observava do alto de seu tabuleiro de rochas vulcânicas pontiagudas, seguro na força de sua posição estratégica. A cidade parecia uma fortaleza natural, cercada por veredas estreitas e íngremes.
desenhadas para que qualquer ataque se tornasse quase impossível. Ainda assim, Moisés permanecia calmo, seu olhar fixo na nuvem que indicava o mover de Deus, transmitindo ao povo a certeza de que, embora gigantes e muralhas os desafiassem, a mão do Senhor era maior do que qualquer fortaleza ou exército. A tensão era palpável. O horizonte estava repleto de lanças. Vozes de desafio ecoavam do tabuleiro. Mas o povo sentia a segurança do propósito divino, e seus corações, antes trêmulos, se enchiam de confiança. Quando os israelitas avistaram Og, imenso e intimidador, sobressaindo entre os seus, e perceberam a grandiosidade de suas forças, muitos sentiram o medo apertar o peito. Cada pedra da cidade parecia um desafio. Cada soldado inimigo uma ameaça insuperável. No entanto, Moisés recordou ao povo a promessa de Deus. Não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. Deuteronômio 3:2. A fé serena do líder tornou-se uma âncora para todos. Sabiam que a força humana era limitada, mas que o braço do Senhor não tinha limites. Assim avançaram, cada passo carregado de reverência, coragem e expectativa, conscientes de que a batalha já havia sido vencida no plano divino. O confronto em Edrei foi devastador para os gigantes e para seus exércitos. O Senhor guiou o exército de Israel, desbaratando o inimigo com precisão divina, enquanto os homens de Bazã, confiantes em sua força física, eram destruídos um a um. Og e seus guerreiros caíram, e as cidades muradas, antes temíveis, se renderam à presença do Deus de Israel. A terra foi tomada, e a vitória se tornou prova viva da fidelidade divina. Para aqueles que recordavam a hesitação e o medo dos 40 anos anteriores, a visão era clara. O erro fatal não estava na força ou na insuficiência dos homens, mas na falta de confiança no poder de Deus. Agora, com cada passo e conquista, aprendiam que a fé ativa e obediente não apenas garantia vitória, mas transformava inimigos aparentemente invencíveis em testemunhos do poder e da fidelidade de Deus. O povo atravessando territórios de Gileade e Bazã, avançando com ânimo renovado. Cada olhar refletindo a compreensão da misericórdia de Deus e a importância da obediência à sua voz. Comparando com a primeira tentativa de entrada em Canaã, o contraste era impressionante. Antes, pouco preparo e temor mínimo. Agora, adversários vigilantes, cidades fortificadas e exércitos treinados. Mas a presença de Deus fazia toda a diferença. Cada vitória não era apenas conquista de terra, mas reafirmação da promessa feita a Abraão e aos seus descendentes. Que o Senhor iria adiante de Israel, lutaria por eles, e mostraria que nenhum poder humano poderia prevalecer contra aqueles que confiam no seu braço invencível. Cada passo adiante era, portanto, uma lição viva de fé, coragem e confiança absoluta na direção divina. O vento soprava sobre as planícies de Bazã, levando consigo a lembrança das derrotas passadas e o peso das provações anteriores. Os hebreus, agora diante dos gigantes Og e Seom, sentiam o eco das falhas de seus pais quando, ao se rebelarem contra a ordem divina, haviam recuado e perdido a chance de entrar imediatamente na terra prometida. Mas a situação presente era diferente. A prova agora era mais severa, mais exigente, porque a desobediência anterior tornara o caminho mais árduo. Deus, em sua sabedoria, permitia que seu povo enfrentasse novamente desafios semelhantes, não para destruí-los, mas para fortalecer sua fé, mostrando que a vitória só é verdadeira quando a confiança nele é completa. Cada obstáculo tornava-se, assim, uma oportunidade de aprender a depender totalmente do Senhor. Mostrava cada olhar e cada gesto do povo carregados de tensão, fé e determinação silenciosa. Enquanto avançavam, os israelitas lembravam das vezes em que haviam perdido batalhas. Quando saíram à frente sem Moisés, sem a coluna de nuvem e sem a arca, símbolos da presença de Deus. Aquela lembrança acentuava o contraste. Agora, o líder designado pelo Senhor estava com eles, guiando, encorajando e transmitindo confiança. A coluna de nuvem abria o caminho, e a arca sagrada acompanhava o exército, lembrando a todos que a vitória não dependia de força humana, mas da obediência e confiança em Deus. Enfatizava a união do povo em marcha,
Cada passo uma afirmação de fé. Cada olhar voltado para a promessa divina, mostrando que mesmo gigantes e fortalezas inacessíveis não eram obstáculos quando o Criador do céu e da terra estava ao lado de seu povo escolhido. A lição se estendia para além das planícies de Bazã. Assim como Israel foi provado e fortalecido, também nós somos chamados a enfrentar nossas próprias dificuldades com coragem e fé. Os caminhos da vida podem parecer cheios de obstáculos intransponíveis que desafiam a paciência e a esperança. Mas Deus nos encoraja a prosseguir, a cumprir nosso dever, mesmo quando o medo ameaça dominar o coração. Cada gigante diante de nós, cada desafio aparentemente impossível, pode ser vencido quando confiamos humildemente na direção divina. Sob a proteção da coluna de nuvem, a arca guiando seus passos, enquanto o Senhor, invisível aos olhos humanos, garante que a fé ativa transforma obstáculos em vitórias e que a obediência é sempre recompensada com a manifestação de seu poder e amor. E assim, diante da vastidão de Bazã, vemos que a vitória não é fruto do esforço humano, mas da fidelidade à promessa de Deus e da coragem que nasce da fé. Cada batalha vencida por Israel é um lembrete vivo de que, quando confiamos plenamente na direção do Senhor, o impossível se torna realidade. Mas agora eu te pergunto, quantos de nós ainda hesitamos diante de nossos próprios gigantes, temendo avançar, quando o mesmo Deus que guiou Israel está pronto para nos conduzir? Se este relato tocou seu coração e te lembrou do poder da fé em Cristo, não deixe que essa mensagem fique apenas em palavras. Curta este vídeo, inscreva-se para não perder os próximos capítulos da história que revela a mão de Deus em ação e compartilhe com aqueles que precisam ser lembrados de que nenhuma muralha é grande demais para aquele que luta por nós. Cada clique é uma oportunidade de espalhar a esperança e fortalecer a fé de quem ainda duvida, tornando você parte dessa narrativa divina que atravessa gerações.